Então, como eu estava falando, o que está escrito aqui, em Filipenses capítulo 2, essa aqui é a segunda parte do vídeo que eu venho fazer uma reflexão sobre o Natal, né? Agora, meditando só mais um pouquinho aqui em Filipenses capítulo 2, o verso 3. Isso aqui é difícil, como eu estava dizendo, é difícil de ver muitos líderes cumprir isso aqui. Nada façais, capítulo 2, verso 3 de Filipenses. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quem cumpre esta palavra? Muitas vezes alguém quer falar para um líder supremo, tem muitos que não aceitam não. Principalmente se eles perceber que aquela pessoa que está falando não tem relevância nenhuma de posição eclesiástica. Se fosse um governador que fosse falar, ou o presidente da república, talvez eles ouviam. Mas como é um pequeno servo de Deus, que não tem expressão na igreja, ou um título ou um cargo, às vezes a atenção não é dada para esta pessoa. E olha lá, que nós procedendo desse jeito, muitas vezes o apóstolo Paulo até disse sobre a hospitalidade. Alguém usando da hospitalidade hospedaram anjos. Porque muitas vezes havia algum testemunho dizendo que anjos muitas vezes aparecem com aparência simples. Eles não aparecem bonitão, todo cheio de tanta coisa. Deus aparece na simplicidade. Inclusive, olha aí como a inspiração vai vindo. Inclusive, Isaías profetizou sobre o maior homem que pisou na face da terra. Disse que ele não tinha aparência, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos, para que pudéssemos desejar. Homem experimentado no trabalho, homem de dor, homem que muitos se esconderam dele, achando que ele não era o Messias. Homem que não se destacava. Bendito é o Senhor. Ele não se destacava. Ele era homem simples. Ele não veio com aparência, se bem que podia, porque ele mesmo é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Ali estava o Deus em carne que pisou na terra, que fez todas as coisas, que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Ali estava o Deus que andou por cima das águas. Aleluia! Ali estava andando no meio de 12 homens. E tinha hora no meio de mais homens. Ali estava o homem que ressuscitou o morto. Aleluia! Ali estava o verbo de Deus. Como diz lá em 1 de João, que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo o que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pelo que eu estou vendo, eu já vou demorar de novo, porque eu vou sentindo a virtude do céu. Então não veio com aparência, e por causa da simplicidade dele, muitos rejeitaram, muitos não aceitaram, se escondia dele. Diz a palavra, em Isaías, em algum lugar diz, os homens se escondiam dele, alguém se escondiam dele. Ah, lá vem aquele que diz que é o Filho de Deus, não quero nem ouvir. A ponto de uma hora, aleluia, os seus discípulos perguntarem: Senhor, por que fala por parábola?
13 de Mateus, a parábola do semeador. Senhor, por que fala por parábola? Porque para vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não é dado. Por isso que eu falo por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendem, porque o coração desse povo está endurecido, eles ouvem de mau grado, eles não querem aprender, eles não querem me receber. Por isso eu falo por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendem, e escondo os mistérios do reino do céu deles, porque eles estão aqui, mas o coração está longe de mim. Aleluia! Então é isso. Muitos aí é assim. Muitos líderes religiosos. Se for para ouvir os grandes, eles dão até o púlpito. Para uma autoridade política. Ou para alguém riquíssimo. Mas quando vê um servo de Deus mais simples, eles passam de largo, não dão ouvido. E pode ser que a sabedoria do Todo-Poderoso está com o simples, está com o pequeno. Por isso está escrito, Deus pega as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Salvo erro em Coríntios capítulo 1. Não lembro o verso, ou é capítulo 2, 1 Coríntios. Procura aí na sua Bíblia, aonde está dizendo isso aí, que Deus pega as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, as coisas que parecem loucas para confundir as sábias, as coisas desprezíveis para confundir as coisas que não são, para confundir as que são, a fim de nenhum homem se exaltar e bater no peito e dizer, eu. Cada um considere o seu irmão superiores a si mesmo, diz a palavra. Nós cumprimos essa palavra? Muitas vezes nós é muito afoito para querer tirar o arqueiro do olho dos outros. Mas nós não é afoito para tirar a trava do nosso. Aleluia! Eu já estou sentindo a Deus neste lugar. Ainda tem gente que diz, irmão, cada um pensa do seu jeito. A Bíblia foi feita assim para cada um pensar do seu jeito. E como eu li em Colossenses, que diz que, eu vou ler mais um versículo aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. O que o apóstolo Paulo diz? Coríntios 1, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Aí tem gente que usa um contexto da Bíblia e diz, irmão, se eu ler o livro tal uma vez, fulano lê o livro tal, ele entende de um jeito. O outro fulano lê o mesmo livro, entende de outro jeito. O outro fulano lê o mesmo livro, entende de outro jeito. O outro lê o mesmo livro, entende. Irmão, está uma confusão. Esse livro foi feito para nós entender de vários jeitos? Ou é um caminho só para nós trilhar? Porque a Bíblia diz, uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só Espírito. E o livro foi escrito pelo Espírito para determinado fim. Não foi para se entender de diversas maneiras um texto bíblico. Ou seja, meu Deus, já está 9 minutos. Eu vou logo começar.
falar sobre o Natal, porque senão eu não falo. Senão vai ser um terceiro vídeo. E pelo que eu estou vendo, vai ter a parte 3, porque não vai dar tempo de eu falar o que eu quero falar. Mas eu já vou começar. Sobre o Natal. Muitos dizem que o Natal é idolatria. Primeiro temos que saber o que é idolatria. Idolatria é desviar uma glória e uma honra que é para Deus e dar para um outro ser. Isso é idolatria que a Bíblia registra. Diz a Bíblia que Deus não divide a sua glória com ninguém. Salvo erro no livro de Isaías. A minha glória não dou a outro e nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus diz que não dá a sua glória para outro e nem o louvor que é para ele, para as imagens de escultura. Então, idolatria é toda a glória que tem que ser para Deus, toda a honra que tem que ser para Deus, toda a gratidão que tem que ser para Deus, toda a veneração que tem que ser para Deus, toda a adoração que tem que ser para Deus, dá para um outro, ou divide. Deus não aceita dividir o que é dele, a glória dele, o poder dele, porque foi ele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe. Não foi santo nenhum. Não foi imagem nenhuma. É Deus que nos dá o fôlego de vida. É Deus que nos dá todas as coisas. É Ele que cuida dos passarinhos. É Ele que cuida dessas árvores. É Ele que cuida dos insetos. É Ele que cuida do rio, do mar, da floresta, dos seres humanos. Aleluia! Então a Bíblia diz que o Senhor não divide a sua glória com homem e nem o seu louvor com imagem de escultura. E vamos viajar na Bíblia um pouquinho. Teve um anjo, João, o apóstolo João, esse que escreveu o Apocalipse. Na hora que o anjo apareceu para ele, ele prostrou no pé do anjo. E o anjo disse: nada disso, você pode fazer isso não. Eu sou teu conservo, ou seja, eu sou igual a ti na parte de ser um servo. Adora a Deus. O anjo não aceitou. O anjo pulou fora quando João quis ajoelhar no pé dele para adorar. Pedro também foi enviado para Cornélio. Quando chegaram lá, quiseram prostrar perante Pedro, só porque Pedro era o enviado. Pedro, opa! Para aí, não faz isso. Não faz isso. Você vem querer prostrar no meu pé? Adora a Deus, só a Deus. Todo mundo pulou fora. Tanto Pedro como o anjo, todo mundo pulou fora. Ninguém quer dividir a glória de Deus. Não pode, é pecado. Só a Deus pertence. A minha glória não dou para outro e nem o meu louvor para as imagens de escultura. Idolatria é desviar a glória que é de Deus para um outro ser. E eu vou contar mais uma. A respeito da glória de Deus. O apóstolo Paulo chegou, ele e Barnabé, pregando em determinado lugar. E além deles pregar, aconteceu um milagre. Deus fez obra usando dele, curou enfermo, curou Públio, um homem por nome de Públio, salvo erro. Não sei se estou misturando as passagens bíblicas. Mas aí na hora que o povo daquele lugar viu que Paulo, e Deus operava através de Paulo, o povo, sem compreender as coisas, fizeram. Aleluia! Começaram a dizer: os deuses desceu sobre nós. E começaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de outro nome lá, esqueci agora.
Começaram a endeusar Paulo e Barnabé. Paulo, na hora que viu aquilo, eles endeusando eles, chamando eles, os deuses desceram entre nós. Os homens do lugar começaram a dizer que Paulo e Barnabé eram deuses, que eles nunca tinham visto aqueles sinais e aqueles milagres. Paulo, o que é que fez? Pulou no meio da multidão, rasgou as suas vestes e disse: parem com isso, não é nós não. Isso aqui é Deus que está operando. Deixa eu explicar para vocês. Paulo também não aceitou a glória de Deus ser dividida com ele e com Barnabé. Toda a glória só ao Senhor pertence, só ao Senhor servirás e só a Ele adorarás. Lá no 20 do Êxodo, ou lá no 6 de Deuteronômio, em Levítico também fala sobre os 10 mandamentos. Aleluia! Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e nenhuma semelhança do que é no céu, e nem embaixo na terra, e nem nas águas. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu sou o Senhor, um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, mas faço misericórdia por 1000 gerações, daqueles que me amam, e daqueles que guardam os meus mandamentos. Lê lá 20 de Êxodo. Só que depois, como está escrito em 20 de Êxodo aí, que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem o Senhor. Mas agora acreditamos que o Senhor mudou este ponto aí. Por que, Reinaldo, que acredita que o Senhor mudou? Porque Ezequiel, salvo erro, capítulo 18, o Senhor fala: acabe esse provérbio em Israel, cada um é responsável pelos seus feitos. Acabe esse provérbio em Israel. Os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos apodreceram. Disse Deus: não quero mais assim. Cada um pagará pelo seu pecado. A alma que pecar, esta morrerá. O pai gerando o filho, e esse filho se voltando para Deus. E se o pai não quiser, Deus pune o pai e salva o filho. Ou vice-versa. O pai gerando um filho, e esse filho se desviar dos caminhos de Deus, e o pai fica firme, Deus salva o pai e o filho vai para a perdição. Cada um pagará pelos seus próprios feitos, disse o Senhor Jeová. Pelo que eu estou vendo, vai ter que ter a 3ª parte do vídeo. Até chegar lá na explicação, eu já passei de 40 minutos. Mas isso é ensinamento, isso é pão do céu, isso é reflexão. Para quando nós chegar lá, nós já chegar preparado. Quando chegar em 25 minutos de novo, eu vou parar e vou fazer a 3ª parte. Mas eu vou começar que não pode passar da 3ª parte. Então é isso. Idolatria é dividir a glória de Deus ou tomar a glória de Deus para si e dar para outro ser. Aí é uma idolatria. E o Natal? Aí muitos falam da origem do Natal. Como foi, para quem que foi feito, para quem que foi dedicado este dia.
Uns dizem aí que é para o Deus Sol, é para Tamuz, é para não sei quem lá do passado. Tudo bem. Se a história foi assim, quem sou eu para dizer que não? Agora vamos falar do presente. Esse dia que Deus fez, o dia 25 de dezembro, ele não é igual ao dia 24? Ele não é igual ao dia 23? Ele não é igual aos outros 360 e tantos dias que Deus fez? De quem é o dia 25 de dezembro? É de Deus fulano, ou de Deus beltrano, ou de Deus ciclano? O dia 25 de dezembro é do Deus verdadeiro. Assim como os outros 300 e tantos dias do passado é do Deus verdadeiro. Ah, mas era dedicado lá no passado para um Deus fulano e para um Deus beltrano. Mas não é deles. O dia em si é de Deus. Ah, mas porque esse dia era dedicado para o Deus fulano e para o Deus beltrano, Deus falso, Deus pagão? Agora os crentes não podem se dedicar neste dia para o Deus que fez o céu e a terra, só porque esse dia era dedicado para o Deus pagão. Ah não, irmão, vamos acordar, esse Deus pagão não é dono de dia nenhum, rapaz. Esse dia é de Jesus, foi Jesus que fez, como os outros 360 e tantos dias. Os outros 364 dias, todos é de Deus, e esse Deus pagão não tem nada. Aí alguém diz que nós não pode, ou que alguém não pode pegar e adorar a Deus este dia, venerar o Senhor, celebrar ao Senhor, honrar ao Senhor nesse dia, porque esse dia era para um Deus pagão. Que se dane esse Deus pagão para lá, esse dia não é dele não. Os caras, esse dia é de Jesus. Esse dia é para adorar a Deus, assim como os demais outros 364 dias. Ah, irmão, mas ninguém prova que Jesus... Eu não estou aqui defendendo idolatria, não. Presépio, não. Simbologia, não. Eu estou falando é da essência da adoração, de honrar a Jesus, de servir a Jesus. E não é só no dia 25, não. É 365 dias do ano. Mas o dia 25 também. Por que não? Que mal tem? Ah, mas porque o Deus pagão e não sei o que fizeram para o Deus pagão. Que se dane esse Deus pagão para lá. Eu vou adorar a Deus hoje. Digamos que hoje é o dia 25 de dezembro. Eu vou adorar a Deus hoje. Eu vou celebrar o Senhor hoje. É como se Ele tivesse nascido hoje também na minha vida. Como todos os dias Ele está aqui comigo, eu tenho que adorar Ele. Meu Deus, já está chegando a 25 minutos. Mas vamos gravar a terceira parte deste vídeo, que eu quero deixar esclarecido o meu ponto de vista. Não quer dizer que eu sou absoluto no meu ponto de vista não, tá? Vamos pensar, vamos analisar. E se você tem aí a sua ideia, compartilha comigo também. Mas vamos compreender o que é idolatria. Idolatria é desviar uma glória que é de Deus para outro ser. Mas como aquilo que eu já disse, cuidado para nós não ficar olhando só erro dos outros e o nosso nós oculta. Ah, irmão, já está chegando a 25 e já vamos passar para a terceira parte. Se você quiser ouvir mesmo sobre as minhas ideias, o que eu penso, vai para a terceira parte, que eu vou resumir na terceira parte. Se Deus quiser, se der também, né? Vamos para a terceira parte, em nome do Senhor Jesus.